dia, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós nesta manhã. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã algo que eu tenho certeza vai os ajudar muito na caminhada com o Senhor, principalmente para aqueles que têm fome e sede do Senhor, pela presença do Senhor, aqueles que querem progredir espiritualmente, aqueles que não estão satisfeitos com aquilo que têm entendido até o momento, que sabem que há mais, que há muito mais além daquilo que nós já sabemos até o momento. Não importa o quanto você seja maduro espiritualmente, porque nós sabemos que no Espírito, na vida do Espírito, não há limites. E Deus está buscando nesses últimos dias homens e mulheres, jovens e crianças que estejam decididos a buscá-lo com diligência, com intensidade, que tem fome e sede pela pessoa bendita do Espírito Santo, que tem fome e sede de serem usados pelo Senhor, de serem instrumentos preparados pelo Senhor para a edificação da igreja. Se você é um daqueles, é uma daquelas que está faminto, está desesperado pela presença do Senhor, pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, esta palavra nesta manhã é para você. E para você que talvez está acomodado, quem sabe você se acostumou a ser crente. O culto para você, a vida cristã para você é algo que já não te comove mais, que já não te entusiasma mais. Eu espero que você ouça também essa palavra para que o Espírito Santo possa ter oportunidade de tocar em você e te levar de novo ao primeiro amor, te levar de novo àquele tempo que você almejava pela presença de Deus, ainda que com pouco conhecimento, ainda naquela inocência, o que é maravilhoso. Mas com o tempo você foi se acostumando e você foi se acomodando. E hoje você se encontra, quem sabe, um crente insosso, um crente que sabe que é salvo, que está indo para a glória, mas que não produz nenhum fruto, que não tem uma vida vibrante no Espírito, que não tem esse entusiasmo gostoso do novo convertido. Meu amado, minha amada, essa palavra é para você. Eu quero trazer duas chaves para você nesta manhã, coisa muito simples que está na palavra do Senhor, que vão te ajudar muito na vida espiritual. Vão te ajudar muito, eu tenho certeza, porque tem me ajudado. O mundo espiritual vai se abrir de uma forma mais dinâmica para você, mais visceral, mais pessoal. Se é isso que você está buscando, ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, inciso, conciso, preciso, ser um instrumento preparado, afiado nas mãos do Senhor, para que Ele possa se manifestar através de você, através da sua vida, para que Jesus seja formado em ti, para que você chegue à estatura de varão perfeito,
e o Senhor possa se expressar através de ti, com toda a sua glória, seu resplendor, seu poder, sua riqueza, seu amor. Porque é isso que nós estamos precisando, amados, na igreja. A manifestação do poder do Espírito Santo na igreja, através da igreja. Mas para isso é necessário que nós tenhamos inteligência espiritual, tenhamos conhecimento espiritual. Preste atenção que eu estou falando espiritual, eu não estou falando mental. Eu não estou aqui falando de teologia, que nós aprendemos nos bancos dos seminários, que tem o seu lugar. Mas eu estou falando aqui de uma vida no Espírito, de uma vida em constante intimidade com o Espírito Santo. E o que eu vou trazer para você, como eu disse antes, é simples. É apenas duas chaves que, se você as usar, elas irão abrir as portas do sobrenatural para você. Primeira coisa que nós devemos aprender é aprender a orar. E temos que orar com eficácia, com inteligência. E não há nada mais eficaz, mais inteligente, mais próprio do que orar em espírito, do que orar no Espírito. Isto é, orar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, você que fala em línguas, você que recebeu esse dom pela graça de Deus, e você não o tem usado como um instrumento, como uma arma nas mãos do Senhor para você e para outros, você está atrofiando espiritualmente. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai ser despertado e despertada. E você que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, mas que você almeja isso, tudo que nós recebemos do Senhor é pela fé. Peça ao Senhor que Ele te dará, porque Ele é um bom Pai. E Ele disse que aquele que bater, abrir-se-lhe-á, aquele que pedir, dar-se-lhe-á. Nós que somos pais humanos, cheios de falhas, sabemos dar boa dádivas aos nossos filhos, não é o que a palavra de Deus diz? Se Ele nos pedir um pão, nós não vamos dar pedra. Se Ele pedir um ovo, nós não vamos dar um escorpião. Quanto mais o Pai Celestial não dará aos seus filhos o Espírito Santo? Amém? Então, é só pedir e receber pela fé. E pela fé, você colocar em evidência. Não se entende aqui. Pelo contrário, na mente humana, a guerra, principalmente contra o falar em línguas. Satanás vai imediatamente falar na sua mente que você está inventando isso. Isso é coisa da sua cabeça. Você está ficando louco, bobo. Porque ele não quer que você fale em línguas. Ele não quer que nós oremos em língua. Ele tem medo, ele tem pavor. Sabe por quê? Porque ele sabe que é uma arma poderosa. E ele não entende nada. Ele fica por fora. Porque isso aí é entre você e Deus direto. É entre você e o Espírito Todo-Poderoso. Por isso, meu amado e minha amada, você que já tem esse dom, não use apenas quando você está no culto, quem sabe, um momento assim de emoção. Você vai e fala em línguas e profetiza e quem sabe é usado até mesmo num dom de interpretar línguas. Mas depois passa daí, você vai para casa e você não exercita mais. Não faça isso. Não usa esse dom como se fosse apenas um instrumento que você tem e usa simplesmente quando você está emocionado. Não tem nada a ver com emoção da alma. É do Espírito. A palavra de Deus diz que nós devemos orar em todo tempo. E nada melhor do que esse dom maravilhoso que nós temos para orar em todo tempo. Porque em português nós podemos orar
Mas não vai ser muito tempo, 15 minutos, meia hora. Talvez você já falou tudo que você tinha de falar e já não tem mais assunto. E a nossa mente é muito limitada. A interferência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Mas quando você ora em espírito, quando você ora em línguas, não há interferência de nada. É diretamente o teu espírito com o Todo-Poderoso. Então eu quero ler aqui para você, se você tem acesso a uma Bíblia onde você está, abra comigo em livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, e nós vamos meditar apenas em alguns versículos. Se você não tem, ouça, anote os versículos e depois você leia e medite. Amém? 1 Coríntios 14, o versículo de número 2, diz assim, essa é a primeira chave, orar em espírito, orar em línguas, que vai abrir a chave do sobrenatural para ti. O apóstolo diz assim no versículo 2, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Olha só que coisa linda. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Por aqui você já está vendo que quando você ora em línguas, você não está orando a homens. Isso é, você não está orando aquilo que você quer, que a sua alma quer, que a sua mente quer, que os seus pensamentos querem. Você está orando diretamente o que o Espírito Santo está te dando para orar, está te dirigindo para orar, está te revelando para orar. Maravilha! Só o teu Espírito e o Espírito de Deus é quem entende, porque essa linguagem é totalmente espiritual. Amém? Aleluia! Senão a Deus. Você não ora a homens, você ora a Deus. Não pensa nada a homens. O homem não pode fazer nada por você ou contra você. Pensa a Deus. E não pensa segundo a sua mente, não pensa segundo os seus sentimentos, não pensa segundo o que a situação aparente, o visível te diz. Pensa segundo o teu espírito. Para isso você ora em línguas. Porque quantos de nós não recebemos o que pedimos porque não sabemos orar? Não oramos a palavra e Deus só ouve a sua palavra. Os anjos que trabalham para nosso benefício só ouvem e só agem quando eles ouvem a palavra de Deus. Não são as nossas emoções que os vão mover, não são as nossas necessidades. Não, meu amado, minha amada. É apenas a palavra através do Espírito. E quando você ora em línguas, você ora perfeitamente, porque é o seu espírito que ora a Deus. Amém? Então, ele continua dizendo, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. E em espírito fala mistério. Mistério que foram escondidos, não de nós, mas para nós. Mistérios que estão sendo revelados para os filhos de Deus. Para aqueles filhos que preferem a Deus do que qualquer outro. Para aqueles filhos que têm prazer em buscar a presença do Senhor. Para aqueles filhos que têm fome e sede de serem usados pelo Espírito Santo. Amém? Então, você ora em espírito e em espírito você fala mistérios. Ok? O versículo 4, a parte B, o apóstolo continua dizendo, ele diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que fala em outra língua,
a si mesmo se edifica. Que maravilha! Que coisa linda! Quando você e eu oramos em línguas, nós estamos nos edificando. Nós estamos construindo andares espirituais sobre a base que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Você está crescendo para cima, você está se fortalecendo, você está expandindo espiritualmente. Você se edifica para edificar outros. Porque como você vai edificar outros se você não se edifica a si mesmo? Você não pode dar o que você não tem. Porque senão não tem poder, é apenas palavras humanas, é apenas palavras religiosas. Está me entendendo? Você se recorda quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João iam orar na igreja? E no caminho, na porta da igreja, havia um mendigo pedindo esmola e pediu a eles uma esmola. E a Bíblia diz que ele esperava receber alguma coisa. Tinha uma expectativa de receber uma dádiva. Lógico, eu creio que ele só estava pensando na parte financeira. Mas porque Pedro e João estavam com o Senhor, estavam andando em Espírito, estavam vivendo em Espírito, estavam em Espírito, eles tinham algo muito mais valioso do que simplesmente dinheiro para dar para aquele homem. E eles disseram, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isto eu te dou. Pedro disse, o que eu tenho eu te dou. E aquele homem foi curado imediatamente. Por quê? Porque Pedro e João andavam no Espírito, exercitavam esse dom espiritual. Estão me entendendo? Eles estavam lá juntos com os 120 quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E todos eles falaram em outras línguas. Todos eles oraram em outras línguas. E aí se descortinou o mundo sobrenatural para eles. A dimensão do Espírito Santo para eles. E a mesma coisa acontece comigo e com você hoje. Amém? Só temos que exercitar. O versículo 5, ele diz: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Esse era o desejo do apóstolo Paulo para os coríntios. Que todos eles falassem em línguas, orassem em línguas. Porque ele sabe que uma congregação que vive no Espírito é uma congregação que vive no sobrenatural. É uma congregação que sabe orar a oração que tem efeito. É uma congregação que quando ora, Deus ouve, porque está orando segundo o desejo do Espírito. Amém? Que a sua congregação, meu amado, minha amada, também tenha esse desejo de falar em línguas, todos vós, em nome de Jesus. O versículo 14, a parte B, ele diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Aleluia! Que coisa tremenda, amados. Quantos de nós oramos e nada recebemos? Sabe por quê? Porque não oramos no Espírito. Oramos com a nossa mente, com a nossa humanidade apenas, com os nossos interesses pessoais. Ainda que sejam legais, eu não estou dizendo aqui que você vai pedir nada ilegal ao Senhor,
mas você ora de uma plataforma totalmente humana, de uma plataforma onde você vê e você ora segundo o que você vê, segundo o que você sente, segundo o que você raciocina, segundo o que o seu pensamento te diz, ou segundo até mesmo que situações que são reais te diz, são situações externas. E não é esse tipo de oração que Deus ouve. Essa é uma oração de desespero. É uma oração que não é de fé, ela é de emoção. Estão me entendendo? Por isso que muitas pessoas na igreja oram com sinceridade, e choram e pedem, e há uma necessidade, mas nada acontece, porque apenas orou no nível da alma. E Deus não ouve alma. A nossa alma não tem comunhão com Deus, comunicação com Deus. Quem comunica com Deus é o nosso espírito. A nossa alma ela tem que ser renovada, como diz Romanos 12, 2. Para então ela entrar em linha com o Espírito, entrar em comunhão íntima com o Espírito. Aí ela será controlada pelo Espírito. Mas é muito pouca gente que já está nesse nível, infelizmente. A maioria mesmo está na carne. E nem sabem. A maioria nem sabe que estão na carne. São mal ensinadas. Ou muitos são mesmo acomodados, preguiçosos. Não buscam as coisas espirituais como devem ser buscadas. Amém? Amém? O versículo 18 diz assim: dou graças a Deus. Olha só o que o apóstolo está dizendo. Porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Mira, olha isso. O apóstolo diz que ele dá graças a Deus, porque ele fala em língua mais do que todos os cristãos da igreja de Corintos. Que coisa tremenda! E aqui ele já fala no plural, línguas. Porque quando você começa a falar em língua, amado, você que tem o dom, o Senhor vai te dando o dom de outras línguas. Você começa a ver, você começa a perceber que você está mudando sempre. O Espírito Santo está sempre mudando as línguas que você fala, porque você vai orar de acordo com o que o Espírito quer, não de acordo com o que sua mente quer, porque tua mente está infrutífera, tua mente não participa, os seus sentimentos não participam disso, não há interferência. Que maravilha! Aí realmente você pode orar pelos que te perseguem, porque sua mente fica infrutífera. Sua mente não vai interferir, mas você vai orar por esse governo corrupto. Mas Deus tem misericórdia, porque Ele tem misericórdia da igreja. Por isso Ele abençoa o governo. Mas se você for orar em português, quem sabe você não oraria. Você pediria que o Senhor derramasse fogo sobre a cabeça deles. Não foi assim que aconteceu com os discípulos certa época? Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é longânimo. O Senhor dá sempre uma segunda chance. Por isso Ele precisa de nós que estamos aqui na terra, porque Ele nos colocou sobre domínio aqui na terra. Ele nos colocou como seus representantes legais aqui na terra. O Senhor, de certa forma, Ele depende de mim, de você, andarmos no Espírito para que Ele possa fazer as coisas acontecerem. Por isso que Ele nos ensinou para nós orarmos: faça a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Está me entendendo? Mas para isso nós temos que estar andando em Espírito, vivendo em Espírito. E uma pessoa que vive em oração no Espírito, ela vive no Espírito. Então tenha esse desejo no teu coração. Se você já é batizado no Espírito Santo, ore em língua todo o tempo que você puder. Se não puder orar em tom alto, ora baixinho. Tira um momento do seu dia. Se puder ser de madrugada, melhor. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que me buscam de madrugada me encontram. Há uma dimensão mais profunda no Espírito quando você levanta da sua cama, ainda que cansado, o seu corpo quer cama, porque é carne.
Mas você então exercita Romanos 12:1, que diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Deus espera que nós sejamos inteligentes, amado. Nós somos filhos dele, temos a mente de Cristo. Então não ouça a sua carne, não ouça os seus sentimentos. Sentimentos humanos não tem nada a ver com isso aqui. Ah, eu não sinto vontade de orar. Não tem nada a ver o que você sente ou deixa de sentir. Você tem que ser inteligente. Você tem que saber que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne nunca vai querer levantar de madrugada, 3:30 da manhã, para ir orar. Mas o espírito quer. O Senhor quer. E os anjos estão esperando. Aleluia! Que coisa tremenda, querido, que o Senhor nos deu. Que arma poderosa. Podemos usá-la todo o tempo, em qualquer lugar, dirigindo, fazendo comida, cuidando da casa, em qualquer lugar. Agora venha comigo aqui no livro de Judas. Livro de Judas, no versículo de número 20. Judas 20. Ele diz assim: vós, porém, eu e você, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, quando nós oramos no Espírito Santo, quando nós oramos em língua, nós fortalecemos a nossa fé, querido. Nós edificamos a nossa fé. E nós sabemos que sem fé ninguém verá a Deus. Sem fé ninguém recebe nada de Deus. Sem fé você não experimenta Deus. Não é ver Deus no sentido de que você não vai ser salvo. Eu estou dizendo aqui, é para nós aqui. Você experimentar Deus aqui, o quanto Ele é bom e é galardoador daqueles que o buscam. Fortalece a tua fé quando você ora. Tem uma vida de oração em espírito, não momentos, uma vida de oração. Você desenvolve um estilo de vida em que você está sempre em oração, porque você ora em línguas. E vai chegar um momento que você vai orar em línguas o tempo todo, vai ser tão normal para você, vai ser tão familiar para você, que você vai estar constantemente em oração. Que coisa maravilhosa! Quando vier um mau pensamento à sua mente, comece a orar em línguas. Quando há uma situação que é real, não estou dizendo que não é real, está tentando tirar a tua paz, tirar o teu sossego, roubar o teu descanso no Senhor, ore em línguas. Sabe por quê? Porque aí você edifica a tua fé. E a Bíblia diz que ele é um escudo que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Quem sabe você recebeu um diagnóstico médico que te diz que não há mais jeito, que acabou, que o homem já não pode fazer mais nada por você. Em vez de você entristecer, em vez de você desanimar, se você anda no Espírito, você vai dizer: eu não espero nada do homem mesmo. O meu socorro venha do alto, o meu socorro venha do Senhor. Portanto, eu já estou curado, eu já estou curada. Isso é apenas sintomas, mas eu não vivo crendo em sintomas. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, e é a palavra de Deus que me cura, porque a palavra de Deus é medicina. Aleluia! Situação financeira, Ele é o teu pastor, meu amado, minha amada. E Ele prometeu que nada te faltará. Se está faltando, a culpa não é dele, é sua. Que não tem andado em espírito. A tua fé tem fraquejado. Você uma hora está no alto da montanha, depois você já está embaixo do vale. Porque você vive segundo as suas emoções, você vive segundo as situações externas. Mas o Espírito Santo, ele vem de dentro para fora. Não de fora para dentro. De fora para dentro quem age é o inimigo, que quer te intimidar com situações externas. Mas se você caminha no Espírito, a Bíblia diz que você se torna ousado como um leão, ousado na fé. Você crê.
a despeito de qualquer situação externa. Você crê, e aí você verá a glória de Deus. Aleluia! Santo é o Senhor. Agora, para terminar essa parte, Efésios 5:18. Efésios 5:18. É isso mesmo? Não é 5:18. Na verdade, é isso mesmo. É 6:18. Efésios 6:18. Aqui o apóstolo diz assim, está falando sobre oração, sobre a armadura de Deus. Amém? Eu vou começar a ler, na verdade, do versículo 11, só para você entender todo o contexto. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Presta atenção que a armadura é de Deus. Então, quando você veste essa armadura, o inimigo olha você, ele não sabe quem é que está lá dentro. Ele sabe que a armadura é de Deus. Então, a dedução que ele tem que é Deus. Está me entendendo? A armadura é de Deus. Você vestiu a armadura de Deus, você está escondido em Deus. Aleluia! Isso aqui foi só um agrado. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, as armadilhas do diabo. Quando você anda em espírito, orando em espírito todo o tempo, você tem uma percepção espiritual aguçada. O seu espírito se torna sensível. E ele que sabe todas as coisas, vê todas as coisas, te mostra nitidamente as armadilhas do diabo, que são disfarçadas. Talvez uma pessoa chega para você, sem maiores pretensões, e te faz uma pergunta. Mas essa pergunta pode ser uma armadilha do diabo, para depois ela ter algo contra ti. Mas se você anda no Espírito, vive no Espírito, orando em Espírito, o Espírito Santo vai te falar: não abra a tua boca. Ou então, te dá logo uma palavra para responder aquela pergunta e desfaz todas as armadilhas do diabo. Amém? Glória a Deus. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Espírito, eles são espírito, as trevas são espírito, mas nós somos espírito de luz. E as trevas não podem resistir à luz. Quando você anda em oração, você vive em oração, você vive em espírito, você é luz. E por onde você passa, as trevas têm que fugir. Não há outra maneira, tem que sair. A luz chegou, trevas fora. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura. Coloca tudo. Amém? Estais, pois, firmes para resistir no dia mau. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, isso é a palavra. Lendo a palavra, alimentando da palavra, meditando na palavra. E vestindo a couraça da justiça. Você é justo, meu amado, minha amada. Você é justificado em Jesus. Ninguém pode te condenar, ninguém pode apontar o dedo para você. Porque o sangue de Jesus Cristo te limpou para sempre de todo o pecado. Amém? Aí você tem essa segurança. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Porque esse evangelho é paz para todos aqueles que o recebem. Embraçando sempre o escudo da fé. Olha só que a fé é um escudo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Inflamado porque se você deixar ele entrar na sua mente, ele contamina tudo. Contamina o teu coração, contamina os teus sentimentos, contamina as tuas emoções. E isso vai sair pela sua boca. E aí está o perigo. Está me entendendo?
Muito cuidado, por isso temos que andar em espírito. Tomai também o capacete da salvação. Você é salvo todo o tempo, meu amado. Você é salvo quando você está muito alegre, você continua salvo quando vier alguma luta, alguma tristeza. Porque no mundo tereis tribulação. Não duvide da tua salvação. Excuse me. Não deixa Satanás te falar, você não está salvo nada. Olha como é que você está. Não, você é salvo em todo o tempo. Aleluia. Agora olha só, vamos chegar aqui na parte que eu estou querendo. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Amém? Aqui, porque estamos falando de orar no Espírito. Com toda oração e súplica. Muitas vezes nós pensamos que súplica é aquela oração em que você derrama muitas lágrimas e há o seu lugar. Mas às vezes aquelas lágrimas são apenas emoção da sua alma que está perturbada, está ferida, está desencontrada. Não há sabedoria da palavra do Espírito em você. Então você faz aquela oração bem emocional. E você pensa que por isso você está suplicando. Muitas vezes você não está suplicando nada. Você está mendigando. Você está agindo como uma criança, pegando birra para ver se comove o coração do pai, para o pai te dar alguma coisa. A súplica verdadeira é quando você ora em espírito. Sabe por quê? Porque aí você não sabe nem o que você está orando. Mas você sente no teu espírito que você entrou em luta, que você entrou, você como, eu diria que seria como uma mulher que começa a ter contração para ter seu filho, você começa a ter contração no espírito. Aí você está em súplica, você está intercedendo, ainda que você não entenda na sua mente, mas o Espírito Santo é que está te levando, e você aí se torna um guerreiro de oração, você aí se põe na brecha, porque Deus busca alguém que esteja na brecha, para que Ele possa agir aqui na terra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Muito bem, agora eu quero passar para a segunda chave. A segunda chave é aqui a palavra. Vamos continuar orando. Mas eu quero te ensinar algo que o Espírito Santo tem me ensinado. Como ler a palavra para mim, pessoalmente. Tá bom? É de uma forma pessoal. É de uma forma mais visceral. Então eu vou ler aqui para você algumas passagens em Efésios, Filipenses, Colossenses, versículos diferentes, capítulos diferentes. Porque assim o Espírito tem me guiado. Não é que você tem que fazer igual eu estou fazendo. Mas se você quiser, é um bom modelo. Eu vou ler, você ouve, pode acompanhar na sua Bíblia. E você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. E nessa leitura que nós vamos fazer, há 4 orações. 4 orações, meu amado, minha amada, ore a palavra. Porque quando você ora a palavra, os anjos agem, porque Deus ouve a sua palavra e Ele vela pela sua palavra. Não ore emoções da sua carne, dos seus sentimentos, da sua alma. Ore a palavra. Amém? Então eu quero ler aqui para você, a começar no capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo, que me abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como me escolheu nele antes da fundação do mundo, para eu ser santo e irrepreensível perante ele e em amor. Me predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele me concedeu gratuitamente no amado, no qual eu tenho a redenção pelo seu sangue, a remissão dos meus pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre mim, com toda a sabedoria e prudência,
desvendando-me o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fui também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de ser para louvor da sua glória. Eu, o que de antemão espero em Cristo, em quem também, depois que ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, e tendo nele também crido, fui selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da minha herança, até o resgate da sua propriedade, que sou eu, em louvor da sua glória. Não, agora a primeira oração. Não cesso de dar graça por mim. Você entendeu, né? Você agora está orando, é particular, é entre você e Deus, é você sozinho. Logicamente, se você estiver lendo essas passagens numa igreja, numa reunião, aí você não vai ler desse jeito, você vai ler para todos, amém? Mas aqui é para você, aqui é pessoal, amém? Não cesso de dar graças por mim, fazendo menção de mim nas minhas orações, para que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, me conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do meu coração, para eu saber qual é a esperança do meu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança em mim que sou santo, e qual a suprema grandeza do seu poder para comigo que creio, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a mim, sua igreja. Eu que sou o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Agora você continua declarando. Ele me deu vida, estando eu morto nos meus delitos e pecados, nos quais eu andei outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais eu também andei outrora, segundo as inclinações da minha carne, fazendo a vontade da minha carne e dos meus pensamentos, e era por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, o Todo-Poderoso, o longânimo, o maravilhoso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me amou, e estando eu morto nos meus delitos, me deu vida juntamente com Cristo. Pela graça eu sou salvo. E juntamente com ele, isso é com Cristo, me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, posição de descanso e de autoridade em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros, presta atenção, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para comigo, em Cristo Jesus. O melhor ainda está por vir na sua vida. Prepara-te, coloca-te em posição, porque o que Deus vai fazer em você e através de você é coisa que olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, nem nunca penetrou em coração de homem. Prepara-te, entra no Espírito, viva no Espírito. Aleluia! Santo é o Senhor.
Porque pela graça eu sou salvo mediante a fé. E isso não vem de mim, é dom de Deus. Não de nenhuma obra que eu possa fazer, para que eu não me glorie. Pois eu sou feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que eu ande nelas. Amém? Continuo lendo agora, capítulo 3. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora olha só que lindo. E manifestar, você e eu, meu amado, a igreja do Senhor é que vai manifestar, é que vai fazer real, palpável, visível aqui na terra, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, aleluia, para que, olha só, através de mim, sua igreja, é através de você e de mim, a igreja do Senhor, é que a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida, se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os principados e as potestades verão a glória de Deus manifestada através dos filhos de Deus, da igreja de Deus. Os homens verão, mas para isso é necessário que eu e você vivamos em espírito, andemos em espírito, aprendemos a linguagem do espírito, aprendamos a conhecer o nosso espírito, alinhemos a nossa alma com o espírito, e a nossa carne tem que obedecer. Aleluia, glória ao Senhor, aleluia, santo é o Senhor. Versículo 14, agora capítulo 3, tá? Que nós estamos aqui em Efésios. Outra oração. Por esta causa me imponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, me conceda que eu seja fortalecido com poder, habilidade para fazer todas as coisas. Esse é o poder de Deus, o poder que te dá habilidade para fazer todas as coisas. Ah, mas eu não sei isso, o Espírito Santo sabe. Ande no Espírito, o Espírito Santo age através de você. Mediante, já está escrito aqui, mediante o seu Espírito no meu Espírito. Amém? Então eu passei até na minha frente. E assim habite Cristo no meu coração pela fé, estando eu arraigado, firme e alicerçado em amor. Sabe por quê? Porque quando você anda em espírito, você anda em amor. Porque o espírito é amor. Amém? A fim de poder compreender. Você só compreende isso aqui quando você anda em amor. Porque o amor é forte como a morte. O amor, nada o resiste. O amor, Satanás não sabe nem o que é. Está me entendendo? E quando você anda em espírito, você anda em amor. A fim de poder compreender com todos os santos, com todos aqueles que andam em amor, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Isso quer dizer, não tem limite. Não tem limite para aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Em nome de Jesus, se você andar no espírito do amor. Aleluia. E conhecer, você vai conhecer, você vai experimentar, não de ouvir, mas de provar. Tá me entendendo? De experimentar visceralmente e conhecer o amor de Cristo. Aleluia. Que excede todo o meu entendimento, para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus. Irmãos, isso aqui é tremendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou penso. Tremendo, tremendo. Conforme o seu poder que opera em mim. A Ele e somente a Ele seja a glória em mim, sua igreja, e em Cristo Jesus, para todas as gerações, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Vou continuar lendo, tá? A leitura pessoal, tá bom? Isto, portanto, digo, agora no capítulo 4, a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que eu não ando mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que eu aprendi a Cristo. Se é que de fato eu tenho ouvido e nele fui instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, eu me despoje do velho homem que se corrompe para a concupiscência do engano, e me renove no espírito do meu entendimento, e me revista do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, eu deixei a mentira e falo a verdade com o meu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se eu irá, eu não pecarei, não se porá o sol sobre a minha ira, e eu não dou lugar ao diabo. Se antes eu furtava, agora já não furto mais. Antes eu trabalho fazendo com as minhas próprias mãos o que é bom, para que eu tenha com que acudir ao necessitado. E não sai da minha boca, preste atenção nesse versículo, não sai da minha boca nenhuma palavra torpe, nenhuma, nem gracejo, nem gracinha, nem piadinha, toda palavra morta que não esteja de acordo com a palavra de Deus, não saia da tua boca, porque da tua boca procede vida e morte para ti e para outros. Provérbios 18, 21. Não sai da minha boca nenhuma palavra torpe, e simplesmente ou unicamente a que for boa para a edificação minha e dos meus ouvintes, conforme a necessidade, e assim eu transmito a graça da palavra, a graça de Jesus aos que me ouvem. E eu não entristeço o Espírito Santo de Deus, no qual eu fui selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo te ama. O Espírito Santo tem ciúmes de você. O Espírito Santo almeja uma comunhão íntima contigo. O Espírito Santo tem um carinho todo especial por você. Não entristeça o Espírito Santo. É Ele que te faz alegre. É Ele que te fortalece. É Ele que te ensina. É Ele que te mostra Jesus. É Ele que te apresenta Jesus. Não entristeça o Espírito Santo. Cuida das suas palavras. Melhor ficar calado do que falar a palavra que não está em linha com a palavra de Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. É o seu amigo. É o seu maestro, é o seu professor. É o seu mestre. Não entristeça o Espírito Santo. Longe de mim toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia. E bem assim toda malícia. Seja inocente, seja puro. O pessoal vai te chamar de bobo. Isso aí é um bobo alegre. É, para eles. Mas você é sábio. Porque você não tem malícia. Enquanto os outros estão vendo malícia, você não está vendo. Está me entendendo? Você é puro, como uma criança. Puro, acredita, crê. E ninguém vai tirar vantagem de você. Porque ninguém pode tirar nada de você. É Deus quem cuida de você.
Tá me entendendo? Ninguém vai aproveitar de você. Porque quem te sustenta é o Todo-Poderoso. Tá me entendendo? Não se preocupa. Seja inocente, seja puro. Em nome de Jesus. Antes, eu serei para com os meus irmãos benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo me perdoou. Eu sou, pois, imitador de Deus, como filho amado. E ando em amor, como também Cristo me amou e se entregou a si mesmo por mim, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia nos meus lábios, como convém a santo. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graças. Tem piadinha não, viu? Não tem gracinha não. Mesmo aí no Brasil, eu sei que o futebol aí é muito forte, e não é que gostar de futebol é pecado, não. Mas muitas vezes você fica gozando o seu irmão porque o seu time ganhou, dele perdeu. Cuidado com isso. Ame o teu irmão até quando o time dele perder. Tá bom? Em nome de Jesus, para você não pecar com a sua língua. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Não sei porque eu falei isso, mas precisou ser falado. Aleluia. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Porque eu sei isto, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não é herança lá no céu, não é herança aqui. O reino de Deus é aqui. Tá bom? Nós vamos usufruir desse reino e implantar esse reino é aqui. Quando a gente chegar lá, já está tudo pronto. Lá não tem nada mais que fazer. Aleluia. Ninguém... amém. Vamos pular para o versículo 7. Portanto, eu não sou participante com eles dessas obras das trevas. Pois outrora eu era trevas. Porém agora eu sou luz no Senhor e ando como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sou cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, eu as reprovo, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que ele me diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te de entre os mortos. Pessoa que está adormecida espiritualmente, sem interesse pelas coisas espirituais, sem fome, sem sede, sem intensidade, sem diligência, que pensa só nas coisas dessa terra, almeja as coisas deste mundo. Não estou falando de coisas ilegais, não. Estou falando de coisas desse mundo, que são necessárias, mas Deus já sabe. Eu não preciso andar atrás dessas coisas. Eu não preciso andar atrás de carro, casa, esposa, dinheiro. Essas coisas é que tem que andar atrás de mim quando eu ando no Espírito, quando eu vivo no Espírito. Porque assim foi decretado. As bênçãos me perseguirão. Todo tipo de bênção. Principalmente as materiais. Saúde, paz, gozo, alegria. Quando eu ando no Espírito. Amém? Portanto, eu vejo prudentemente como eu ando. Não como nécio, obtuso, cabeçudo, distraído, desapercebido, desinteressado, inconsequente. Eu não tenho mais adjetivo, meu português já não está tão bom mais. Não como nécio, e sim como sábio. Quem é sábio, vive no Espírito.
ora em espírito, pratica a palavra que é espírito. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Meu irmão, minha irmã, aproveite o seu tempo. O dia de ontem que passou já não volta mais. Se você não orou, se você não buscou, se você não se esforçou para buscar o Senhor ontem, o dia já passou, mas hoje você tem essa oportunidade. Em nome de Jesus, não deixe passar mais nem um dia na sua vida sem você abrir a boca de Deus, para Deus falar contigo. E ore em espírito, viva em espírito, em nome de Jesus. Por esta razão, eu não me torno insensato, mas procuro compreender qual é a vontade do meu Senhor. Amém? Amém? Agora vamos aqui em Filipenses. Ele diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora outra oração. E também faço esta oração, que o meu amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que eu possa provar as coisas excelentes e ser sincero e inculpável para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Pois a minha pátria está nos céus, de onde também eu aguardo o meu Salvador, o meu Senhor Jesus Cristo. Por isso eu não ando ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, eu faço conhecidas diante do meu Deus as minhas orações e minhas petições pela súplica com ações de graça. Por que com ações de graça? Porque quando eu oro segundo a vontade do Senhor, eu já recebi. Eu já recebi, já é meu, já é seu. Amém? E a paz de Deus, a paz é de Deus, não é minha. Ele nos dá a paz, que excede todo o meu entendimento. Isso vai além daquilo que os meus olhos carnais possam ver, vai além daquilo que os meus sentimentos humanos possam sentir, vai além dos pensamentos humanos possam pensar, excede todo o meu entendimento, é no Espírito, aleluia. Guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, porque a minha mente só pensa em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, é nisso, é disso que se ocupa a minha mente. Agora em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, ele começa a dizer: por esta razão também, estou orando pessoal, presta atenção. Desde o dia em que ouvi o Evangelho, eu não cesso de orar por mim e de pedir que eu transborde de pleno conhecimento da sua vontade, dos seus planos, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do meu Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que me fez idôneo, que me capacitou, a parte que me cabe da herança dos santos na luz. Todos nós temos uma parte, amém? Faça a sua, eu faço a minha, e todos nós vamos ser edificados. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção, a remissão dos meus pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus como sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele
tudo subsiste. Jesus o poderoso. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a mim, que também outrora era estranho e inimigo no entendimento pelas minhas obras malignas, agora, porém, me reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-me perante ele santo e inculpável e irrepreensível. Se é que eu permaneça na fé, alicerçado e firme, não me deixando afastar da esperança do evangelho que eu ouvi e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, aí você coloca o seu nome, no meu caso Carlos, me tornei ministro. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a mim, seu santo. Eu, a quem Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em mim, a esperança da glória. Para que o meu coração seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eu tenha toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus. Cristo, aleluia, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ora, como eu recebi a Cristo Jesus o Senhor, assim eu ando nele, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele eu estou aperfeiçoado. Ele é um cabeça de todo principado e potestade. Nele eu fui circuncidado, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente eu fui ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a mim, que estava morto pelas minhas transgressões e pela incircuncisão da minha carne, me deu vida juntamente com ele, perdoando todos os meus delitos. Aleluia! Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra mim e que constava de ordenanças, o qual me era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo na cruz. Portanto, se eu fui ressuscitado juntamente com Cristo, eu busco as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Eu penso nas coisas que são lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque eu morri e a minha vida está oculta juntamente com Cristo, oculta juntamente com Cristo em Deus. O inimigo não pode te ver, você está invisível. Aleluia! Tá assim? Você tem uma couraça, você é invisível aos olhos do inimigo. Quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar, isso é, quando nós deixarmos que ele se manifeste em nós, aqui, é aqui na terra, tá me entendendo? Então eu também serei manifestado com ele em glória, porque a glória dele se transforma na minha glória. Aleluia! Deus quer manifestar-se na tua vida e na minha, meu querido. Amém? 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 Eu faço, pois, morrer. Você tem que fazer, eu tenho que fazer. A minha natureza terrena. Como é que eu faço a minha natureza terrena morrer? Vivendo no Espírito, andando em Espírito, orando em Espírito. Não tem lugar para carne. Aleluia. Eu faço, pois, morrer a minha natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência. Está falando aqui de ímpio não, está falando de filho que anda fazendo essas coisas aí. Para com isso, anda no Espírito. Ai, pastor, eu não consigo vencer esse vício. Anda no Espírito, a hora em língua, e o vício vai fugir de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora, nessas mesmas coisas eu andei também no outro tempo, quando eu vivia nelas. Agora, porém, eu despojo-me igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do meu falar. Eu não minto para com os meus irmãos, uma vez que eu me despi do velho homem com seus feitos, e me revesti do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que me criou. Eu revisto-me, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu declaro que toda pessoa que ouvir esta mensagem, ela agora está recebendo um toque todo especial do Espírito Santo, para ela ser corajosa, muito corajosa, disposta a se entregar, a se abandonar nas tuas mãos pela fé. Crê em ti, como diz a palavra, e eles verão a glória de Deus. Até uma próxima ocasião, que Deus te abençoe.